Olá, gente amiga, olá querido, olá querida, você que está me acompanhando e me assistindo nessa reinauguração do programa Papo Aberto. E como a nomenclatura já diz, o próprio nome já diz, Papo Aberto, a gente conversa com todo mundo, em todo tempo, em todo instante, né, com todos os segmentos. É bem eclético o programa. Programa este que iniciou, gente, em meado de 2021. Meado para o finalzinho de 2021, a gente inaugurou esse programa, era no plenário Benedito Adelino, e depois a gente deu uma congelada no programa. E hoje, em março de 2023, a gente está retomando, reinaugurando o programa. E nada melhor do que falar um assunto extremamente polêmico na região, eu não digo só em Angra dos Reis, mas em toda a nossa região da Costa Verde, que é o fornecimento de energia. Isso mesmo, fornecimento de energia. Quando a gente fala de concessionária de fornecimento de energia, a gente está falando da Enel. Há uma reclamação enorme na cidade. Muita gente reclamando. Aparelho doméstico que queima, a queda de energia sem aviso prévio, e não é por questões naturais, né, de uma tempestade, nada disso. Enfim, todo tipo de reclamação. E para tratar dessa pauta tão polêmica, dia 29 deste mês, acontece uma audiência pública encabeçada, né, com a propositura, o proponente é o vereador Jorge Eduardo, nós vamos conversar com ele hoje, e vai ser realizada, estou aqui com o convite, vai ser realizada às 9 horas da manhã, no plenário Presidente Benedito Adelino, no centro de Angra mesmo. Você que não sabia disso, agora está sabendo, já põe na sua agenda, esteja lá, faça o seu questionamento. Para quem, por exemplo, que não vai poder estar presente, eu vou aproveitar e vou divulgar aqui o WhatsApp, que vai te dar acesso direto para você lançar sua pergunta e perguntar durante a própria audiência pública, tá bom? Então é uma audiência extremamente importante. O proponente da ação é o vereador Jorge Eduardo Mascote, é esse nosso entrevistado que reinaugura o nosso programa Papo Aberto. Vereador, satisfação em falar contigo, é sempre uma honra. Sou que já é histórico na cidade, um guerreiro, e levantou essa bandeira, uma bandeira bastante complexa. Suas considerações iniciais. Bem, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite, participar da reabertura do seu programa Papo Aberto, e um assunto muito importante, que é essa questão do desserviço que a Enel vem apresentando aqui no município de Angra dos Reis. E parabenizar pelo estúdio. Ficou bonito, né? Muito bonito. Privilégio de ter o cartão postal aqui no fundo, que é a Baía da Ilha Grande, no 6º andar aqui do prédio, onde funciona toda a logística da Câmara de Vereadores. E como você bem colocou, esse dia 29 de março, quarta-feira que vem, às 9 horas da manhã, tem tudo para se tornar a maior audiência pública da história do município de Angra dos Reis. Vereador, o senhor é nativo aqui, né? O senhor é da região. O senhor vê o reclamo das pessoas, o senhor é uma autoridade pública, mas não é só por isso. O senhor reside em Angra dos Reis. Esse sentimento, essa empatia, de sentir também na pele esse problema do fornecimento de energia, é o que proporcionou o senhor ir para essa luta e levantar essa bandeira? Sem dúvida, porque desde o ano passado eu comentei, com o apoio dos meus pares, que são os outros 13 vereadores, que 2023 seria o ano das audiências públicas. Nós suportamos o máximo que nós pudemos, principalmente nos primeiros 2 anos, e empresas como Enel, CCR de São Paulo, Brasfels e Eletronuclear, que são as 4 próximas audiências públicas aqui, e a maior reclamação dos munícipes de Angra dos Reis em relação a Enel. É como você bem colocou, hoje, a cada 10 pessoas que você possa fazer uma enquete ou você possa entrevistar, 9 vão reclamar da Enel. É falta de luz constante em bairros que levam às vezes 24 horas para chegar e só chega com o manifesto das pessoas a ponto de fechar Rio Santos. Nesse assunto que eu vou entrar com maior detalhe, eu estive nas ruas, eu não vou soltar essa enquete, vou pedir à produção para segurar um pouquinho, mas eu estive nas ruas ouvindo a população exatamente pelo que o senhor havia me falado em off, né, nos bastidores. Olha, vai para as ruas, você vai ver, vai sentir na pele como é que está a indignação do povo. Eu confesso que eu fiquei extremamente assustado, né? A nossa produtora de jornalismo, a Eleira, está ali na produção. Ela viu, provavelmente ela viu, ela sabe do que eu estou falando, ficou extremamente complexo, né, a reclamação das pessoas
porque vai desde queima de aparelho doméstico, né, a prejuízo, inclusive, de ordem de saúde. Sim. Porque fica na geladeira, por exemplo, um comprimido que precisa estar num ambiente de reserva, né, com um ambiente mais propício e tal. E, infelizmente, quando há queda de energia, sem aviso prévio, em sua maioria das vezes, além de demorar, porque é uma outra reclamação. Mas, antes da gente entrar nessa questão, as empresas que existem em Angra, nós teremos 3 audiências públicas. A da Enel, dia 4. A da Enel, dia 29, não é isso? Isso. Elenca para mim. A Enel, dia 29 de março, uma quarta-feira. 2 semanas após a Enel, no dia 12 de abril, nós vamos entrar com a audiência da CCR Rio São Paulo. E depois, em conjunto com os vereadores, é o que eu tenho feito com todos eles, nós vamos trazer a Brasfels e depois a Eletronuclear. O intuito da Brasfels é a dívida de 38 milhões de reais com impostos do município de Angra dos Reis. E o intuito da vinda da Eletronuclear é os mais de 300 milhões de reais que ela deve de condicionante, que vai completar 13 anos agora. E nunca pagou? Nunca pagou. Nem sentou para negociar? Não tem. Eles não negociam porque eles gostam de enrolar, o que eles bem fazem, né? Ninguém pediu para, no início da década de 70, colocar uma usina nuclear aqui, nesse paraíso que é Angra dos Reis, que ninguém pediu, porque a população mesmo não foi ouvida na época, no início da década de 70. E quais são as contrapartidas? Que eles paguem ao município de Angra dos Reis. E essas contrapartidas é educação, é saúde, é esporte, é assistente social, enfim, coisas que de suma importância no município eles não pagam. Sim. É igual o caso da Brasfels. A Brasfels está localizada no 3º distrito e nós estamos com um problema lá do GDV, que o sonho de nós angrenses é ter um ginásio municipal, que já tem uma estrutura, um terreno maravilhoso ao lado da Igreja Católica, que precisa ser aquele terreno desapropriado para ampliar o cemitério lá de Jacuacanga, sem contar a parte de saneamento, a balneabilidade da praia de Jacuacanga, que poderia, com esses 38 milhões de reais, resolver o problema só do bairro de Jacuacanga. Então eles vão ter que vir, se explicar, saber quantos moradores de Angra hoje trabalham no estaleiro Brasfels, quantos moradores de Angra trabalham na usina nuclear. Essa contrapartida social que essas empresas estatais e a iniciativa privada aqui orbitam aqui na nossa região, as contrapartidas elas sempre empurram com a barriga. A gente dá isenção fiscal para elas, mas elas não dão essa contrapartida significativa para a população, né, velho? Não, porque eles ficam enrolando o máximo que eles podem, Jonathan. Infelizmente é desse jeito. Se nós tivéssemos a contrapartida de empregar o morador de Angra dos Reis, não importa se é nascido aqui ou não, mas que mora aqui na nossa cidade. E gasta o dinheiro aqui. Exatamente, que gasta aqui no comércio. Eu lembro do passado. No passado, quando o estaleiro Verome era administrado pelos holandeses, na década de 70, 80, né, e parte de 1990, você entrava com aquele jaleco azul, com aquelas letrinhas amarelas que você trabalhava na Verome, você era recebido de portas abertas no comércio de Angra, o estaleiro Verome que sustentava o comércio de Angra dos Reis. Né? As pessoas já sabiam, quinzenalmente, quando recebiam. Saudade dos holandeses, quando administravam. Entendeu? Então, essas audiências públicas vai ser para isso. Entendeu, Jonathan? Por isso que a gente está preocupado. A gente vem pesquisando, a gente vem soldando. Os gabinetes dos 14 vereadores vêm recebendo essas reclamações contínuas. O vereador, às vezes, não faz nada. Faz muito. Só que nós temos as nossas limitações. E agora as audiências públicas, que a população vai prestigiar, que eu tenho certeza, vai poder mostrar para a direção dessas empresas o quanto eles estão fazendo um desserviço para o município de Angra dos Reis. Essa da Enel promete ser bastante polêmica, né? Porque, Jonathan, conforme eu falei, a cada 10 reclamações, 9 em relação à Enel. Você vai ver relatos de pessoas, como você bem colocou da Ilha Grande, no dia de uma sessão da Câmara, os moradores do Saco do Céu e da Enseada das Estrelas, que fica na Ilha Grande, ficam 9 dias sem energia. E você sabe o que isso afetou? Perda de vacinas, insulina. Principalmente insulina. E teve um caso de uma moradora, que aqui no Morro da Glória 2, ela foi picada por uma cobra, né? Tudo bem, os familiares conseguiram matar a cobra, levaram para o HMJ, detectaram que era uma jararaca, aplicaram o soro devido, né, na pessoa. Ela, graças a Deus, não perdeu a sua vida, mas ficou lá. E se é feito isso na Ilha Grande? Poderia vir a óbito, inclusive. Vem a óbito.
Certamente. 9 dias sem luz, perdeu as vacinas, como é que fica isso? Quem quer ser o responsável? Quem é o responsável pela perda dos eletrodomésticos quando queima? É a Enel. Nós tivemos um exemplo agora recente, na Sapinhatuba aqui, que é na entrada de Angra dos Reis, que ficou 24 horas sem luz. Olha que absurdo. Precisou a população ir para fechar Rio Santos, para eles, num instante, tomarem providências. Nós passamos por isso ano passado, com 2 chuvas no intervalo de 15 dias, que assolaram o nosso município, que foi em março e início de abril. A de março não teve óbito, mas teve alagamento na Japuíba, no Belém, no Pontal. E eu precisei, junto com o vereador Dudu, e na porta dessa Venom, parece que é uma empresa que tem na entrada do Belém, que presta serviço para a Enel, para pedir para socorrer. Teve um ônibus que ficou lá na Praia da Biscaia, que caiu uma barreira na Praia da Tartaruga ali, que tinha uma criança, tinham deficientes ali, pessoas de idade ali, e que se não fosse a regional de Jacuacanga, na pessoa do Heraldo e do Tota, para desobstruir aquilo ali, até aí não chegar para cortar a alta tensão ali tudo, ia demorar. E vira uma novelinha porque a Enel alega que certo tipo de serviço não pode fazer em Angra, porque precisa podar, tem que ter liberação do INE, tem que ter liberação da Defesa Civil, da Prefeitura, uma série de coisas. Por isso, muito bem colocado por você, que nessa audiência pública da semana que vem, eu preciso da presença da Defesa Civil, eu preciso da presença do Parque de Jardins e da Segurança Pública do município, que também alegam que determinadas áreas em Angra eles não entram. Quer dizer, usam artimanhas, usam desculpas. Quando você mexe no bolso, aí resolve. Aí afeta. Quando o prefeito Fernando Jordão acionou a Procuradoria do município, que ganhou ação lá, perante a questão do Ministério Público, que mexeu no bolso deles, que se eles não começassem a agir no município de Angra dos Reis, de colocar equipes para trabalhar, eles iam ser multados em R$1 milhão por dia. Nós fomos para as ruas, ouvir exatamente a opinião da população. Isso é um reflexo do que o Jorge está falando. Mas será que é verdade? Então, acompanhe comigo. Produção, pode soltar o VT aí, vamos ver o que o povo está pensando, achando na rua sobre o serviço prestado pela Enel. Empresa Enel, presta um bom serviço ou não? Não, não é 100% não. Já teve algum aparelho queimado? Já, fiquei no prejuízo. Eu acho bem fraco. Não é assim não que acaba a luz e dá satisfação pra gente, ou liga, desliga, e aí queima nossos aparelhos. Para mim é médio. De 10 a 0 a 10 é 5. Na Carioca, o serviço da empresa Enel, que fornece energia, ela é boa ou ruim? Não acho boa. Tem muita queda de energia lá? Tem muita queda. Ontem mesmo caiu umas 3 vezes. Vocês ficaram 3 dias sem luz? Sem luz. Na Ilha das Cipós também é a mesma coisa, que tem um monte de amigo lá que mora lá. Ficaram também sem luz. A senhora mora no Frade. O fornecimento de energia oferecido pela agência Enel, pela empresa Enel, ela é boa ou ruim lá? Péssima. Por quê? Falta muita energia e além de muito caro. Ilha Grande. Ilha Grande. Como é que é o fornecimento de energia lá? Lá é péssimo. Falta muita luz quando chove, vento. Às vezes nem quando o tempo tá ruim, falta luz do mesmo jeito. Tava difícil até pra gente imprimir uma conta, que uma vez que eu precisei, eu tive que vir a Angra e eu tive que ameaçar chamar a polícia para conseguir imprimir uma conta de luz. Que tem mês que a conta de luz não vem, eles juntam para o mês seguinte. Aí vem 2 contas de luz, sabe? E os encargos, impostos, vem dobrado, multiplicado, entendeu? É um meio que eles estão fazendo de usurpar o nosso dinheiro do trabalhador. Infelizmente, nós somos obrigados a aceitar isso aí. E aumento toda hora, serviço não é bem feito, choveu, apaga a luz. Por enquanto está sendo boa. Só acontece que de vez em quando cai um tempozinho qualquer aí, a luz vai fora, mas depois volta. Não pode dar uma chuvinha que para tudo, né? Não só aqui no centro, como nos bairros, né? Gera prejuízo até para o seu comércio? Claro. A semana passada mesmo faltou aqui o dia inteiro. A gente ficou sem máquina, sem computador, muito calor, e aí? As vendas vão lá para baixo, né? Realmente temos que trocar essa Enel. Temos que botar uma que queira realmente trabalhar e que a população fique feliz com isso, né? Pois bem, como você pôde notar, a reclamação é geral. Tem gente que nem reclamou tanto assim, olha, eu acho que está mais ou menos, porque não falta tanta luz lá em casa. Mas a Ilha Grande, por exemplo, foi uma das grandes reclamações. E eu anotei aqui no meu bloquinho
uma das grandes reclamações que você viu aí na enquete. Primeiro, queda abrupta de energia. Segundo, dificuldades em emissão da conta de energia, um outro problema. Atraso na entrega da conta de luz. Falta de compromisso quanto ao aviso de queda e falta de energia. Dificuldade de velocidade no atendimento via ouvidoria, que é o feedback, né? Perdas e danos em equipamentos domésticos e empresariais. Falta de um efetivo maior para atendimento nas ruas. Corte de energia com conta paga, também uma reclamação muito grande. Conta final de energia caríssima. Clientes se sentem lesados tendo em vista 3 usinas nucleares na região. Usam, inclusive, nós temos 3 usinas e não é possível uma conta tão cara assim. E o aumento de energia que nós tivemos esse mês, sofremos um aumento de energia agora em março de 2023, né? Aprovado pela agência. Jorge, você viu a enquete aí, você acompanhou a reclamação que eu elenquei aqui, as principais reclamações. É isso mesmo? É isso mesmo. Angra tem 5 distritos, e só para você ter uma ideia, Jonathan, só para fazer uma correção no primeiro bloco, a empresa é Veman, que é a empresa que presta serviço para a Enel, que fica localizada ali na entrada do Belém. Dos 5 distritos de Angra dos Reis, todos foram muito afetados, né? Vou citar um exemplo da Praia Grande de Araçatiba. A Praia Grande de Araçatiba, se não fosse o SAI, pasmem, o SAI de Angra dos Reis, Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto, que tem um gerador lá, que os funcionários foram incansáveis, abastecendo lá o gerador com óleo para não faltar luz na Praia Grande de Araçatiba, no carnaval que estava lotado. No carnaval agora? No carnaval. E a Praia Grande de Araçatiba é a 3ª praia mais populosa da Ilha Grande, que só perde para a Vila do Abraão, que é uma cidade que nós temos na Ilha Grande, e para a Praia de Provetá. Mas a Praia Grande de Araçatiba ela fica muito cheia, pessoas, moradores aqui de Angra, que tem casas lá na ilha, turistas que vão para lá, que tem pousadas, só não faltou luz por causa do SAI. E outra coisa que eu vou dizer para você, Provetá tem o mesmo problema também, falta de energia. Desde o ano 2000, quando o ex-governador Garotinho colocou luz lá na praia de Provetá, aqueles cabeamentos eles estão todos sucateados, aqueles cabeamentos subaquáticos, que tem que haver uma melhora agora. Então isso tudo é geral. Não houve manutenção desse A manutenção ela é esporádica, mas tem que ser trocado, porque aquilo já tem 23 anos. E a gente sabe o problema que nós temos aqui da distância, que é daqui para a praia de Provetá. E o Abraão, por exemplo, o Abraão, local de Angra dos Reis, que recebe turistas o dia inteiro, faz turista do mundo inteiro, vai para a Vila do Abraão. É inadmissível essa falta de energia. Eu só acho que tem um erro muito grande, que a gente até comentou em off com a empresa, e eu não pude participar daquela reunião que teve na semana passada, lá na sala do presidente da Câmara, que é bom citar, que antes do pedido da audiência pública já tinha um requerimento do Rubinho, pedindo que a empresa fosse até a presidência para conversar. Foi muito importante a presença deles e, mais uma vez, você vai ter a comentar que eles confirmaram a presença na audiência pública. Eu ia comentar isso agora. Eu ia falar no final, mas já que você tocou nesse assunto, nós convidamos os representantes da empresa Enel a se fazer presente, inclusive, nessa entrevista. Eles confirmaram presença no dia da audiência pública, no dia 29, no plenário, vão estar lá, mas essa entrevista também foram convidados, tá? E aí não se manifestaram. Não, talvez eles não participaram porque eles já estão se programando para audiência pública. É isso que a gente quer. A gente quer que eles venham, que eles deem satisfação para a população de Angra dos Reis, que eles deem satisfação para o nosso município que está precisando, né? Vai ser uma audiência pública, sim, espero que venha bastante gente. E eles podem vir tranquilos, que eles vão ser muito bem tratados. O que a gente quer é que eles deem esclarecimentos para a população de Angra dos Reis. Que eles deem esclarecimentos para as perguntas que vão ser formatadas, que as pessoas vão saber no decorrer da semana e no local lá da audiência pública como vão ser feito a questão da diretriz da audiência pública, que a gente quer que seja um sucesso. E outra coisa, tem uma coisa muito importante, Jonathan. Hoje nós sabemos que tem um rapaz aqui em Angra dos Reis, que é angrense, que é funcionário da Enel, que é o Luiz Fernando Cunha, né? Que é a pessoa que atende às vezes os nossos telefonemas, da reclamação que a gente faz, mas o que falta aqui para a Enel é um call center.
Rapaz, É um call a center. dificuldade, É, né? porque você liga para o call center, é de Niterói, eles não atendem, nós temos muita dificuldade. O que a gente quer, e vai ser pedido na audiência pública, é um call center aqui em Angra dos Reis. Porque às vezes você liga para Niterói para a pessoa não sabe onde é o bairro da Almoçoaba, Desconhece. a pessoa não sabe onde é a Vila Velha. E nós temos problema com a estrada do corredor turístico da Estrada do Contorno, que abrange o Bonfim para lá, o corredor turístico da Ponta do Leste, que é de Monçoaba até Maciés. Jorge, eu quero dar um adendo nessa sua fala, porque quando você pede o call center, automaticamente vem junto a assessoria de imprensa. Sim. E essa assessoria de imprensa, para a gente que atua na imprensa, é fundamental. Porque às vezes a gente quer fazer uma denúncia, às vezes fazer um questionamento, convidar para uma entrevista. Então, quando você tem um call center, primeiro que vai te dar um feedback, né, do que está sendo feito até para a própria empresa. Você tem automaticamente uma assessoria de imprensa, que eu lembro que essa campanha, uma campanha que foi feita há muito tempo atrás, acho que mais de 10 anos em Angra, e alguém questionou assim, poxa, a gente tem que ir para Niterói, foi uma comitiva de vereadores para Niterói para poder fazer o questionamento junto ao presidente da América Latina da empresa na época, que era a Ampla, se não me falha a memória. O Jonathan, é bom, muito bem colocado agora a questão da Ampla, que quando a Serge, que era uma companhia do Estado, que era responsável pela questão da energia aqui em Angra dos Reis, porque a gente sabe que de Litz para cima é a Light, né? Mas o nosso município de Angra dos Reis antigamente era Serge, depois passou para a Ampla. Só para você ter uma ideia, Jonathan, no meu primeiro mandato, eu participei, primeiro, segundo, não estou lembrado, eu participei de algumas audiências públicas no estado do Rio de Janeiro. Esse problema é antigo, e antigamente era com a Ampla. Eu fui a Santo Antônio de Pádua, no noroeste do estado, eu fui na região dos Lagos, eu fui no Rio de Janeiro, eu fui numa audiência pública da Ampla, enorme no Iate Clube aqui da Ban. Era o deputado federal Fernando Jordão, que na época fez, foi o autor disso, eu acompanhei ele como vereador. E o problema das outras cidades do Noroeste é a mesma coisa. Até o pessoal de lá diz o seguinte, aqui, quando o cachorro faz o xixi no poste, a luz acaba. E aqui em Angra dos Reis, quando dava o sudoeste, aquele vento, o leste, que é aquele vento que nós tínhamos aqui na hora do almoço, a luz acaba. Entendeu? Então a gente falava isso, brincava. Então o problema é antigo, só que agora agravou mais. Por que agravou mais? A nossa população cresceu. Angra hoje tem 210 mil habitantes. E os problemas abrangem os 5 distritos aqui de Angra dos Reis. Você vai ver relatos aí de pessoas, vou te dar um exemplo aqui, ó, Rua Arcebispo Santos, que a rua atrás aqui onde fica o plenário Benedito Adelino, de sábado para domingo ficou 24 horas sem luz, pegou fogo no transformador ali, aquele pessoal que tem bar e restaurante ali, na Praça Zumbi dos Palmares, e o Betão ali, que trabalha também domingo, o Betão tem qualquer dia da semana ele trabalha, eles ficaram sem luz. O pessoal do comércio reclamou muito na enquete justamente por isso, porque o prejuízo, quem paga essa conta? Os crustáceos, né, peixes, polvos, calma, estragou tudo daqueles consumidores ali, restaurante ali, quem que vai pagar esse prejuízo? Exato. Entendeu? Então eles ficaram sem luz. E eu moro aqui no centro da cidade, eu sou morador de São Bento. Né? Então, é um problema muito sério. É um problema que eles vão ter que dar explicação. Jorge, audiência pública, papo aberto. Eu estou batendo um papo aqui com o vereador Jorge Eduardo, que é o proponente da audiência pública da Enel, que acontece no dia 29, às 9 horas da manhã, no plenário, aqui no centro de Angra, tá? Câmara de Vereadores. Jorge, a luz do fim do túnel é audiência pública? Não tem outro caminho? Eu acho que é. Não cabe mais diálogo? Não, não tem. Sabe por que é audiência pública? Porque, primeiramente, eu queria agradecer, né, aos 13 vereadores, 14 comigo, que quando eu fiz o requerimento verbal, que a gente não aguentava mais, e os vereadores são testemunhas das reclamações diárias nos nossos gabinetes, em relação a ele, você pode perguntar ao Diego, que é o secretário da parte do CDCOM, né, o PROCON, sim, que a maioria das reclamações é em relação a Enel. E os vereadores têm uma participação muito importante em aprovar por unanimidade esse requerimento verbal das 4 audiências públicas, e vai vir mais depois. É uma maneira que você tem de trazer a empresa para poder ela dar esclarecimentos para os vereadores, para os munícipes, do que está acontecendo. Porque se não for tomada providências agora em relação a esses bairros, em relação a Enel, é a oportunidade que a gente está dando.
E eles podem vir sem susto nenhum, porque vão ser bem tratados. Primeiro que nós somos pessoas civilizadas e a população está muito chateada e tudo, vai ter oportunidade de fazer a reclamação e eles possam responder. Dia né? 29 é a grande ouvidoria. É a grande ouvidoria. Bom, eu estou caminhando aqui para o final da entrevista de hoje, aqui no Papo Aberto, e eu quero agradecer imensamente ao vereador Jorge Eduardo, que é o proponente dessa audiência que acontece no dia 29, lá na Câmara de Vereadores, a partir das 9 horas da manhã. Você é o convidado, você tem que estar lá, hein? Fazer seu questionamento, aproveite a oportunidade. Se estiver trabalhando, não tem problema, o WhatsApp vai estar disponível, e eu já quero deixar esse WhatsApp, pedir a produção depois para colocar aí na tela, esse WhatsApp que é o número 3368-5091, 3368-5091. Não adianta ligar, que ele é só o WhatsApp, tá bom? Vereador, suas considerações finais. Obrigado por estar aqui com a gente. É um prazer, né? Eu confesso para você que agora vem um clima de nostalgia. Tá vendo? Porque eu lembro quando nós tínhamos um estúdio, e eu em 2013 e 2014 eu estava na presidência da Câmara, no antigo, onde ficava o gabinete dos vereadores, nós montamos um estúdio lá e nós tínhamos um programa chamado Bom Dia Presidente. Bom Dia Presidente. Que toda segunda-feira era gravado com alguma personalidade ângulo, algum político, e era reprisado durante toda a semana, né? E parabéns a esse novo estúdio, ao ex-presidente vereador Elinho, que começou, e ao presidente Rubinho, que finalizou, né? E quem ganha com isso somos nós, por apresentar para a população de Angra dos Reis o nosso trabalho, e dizer também que essa audiência pública vai ser transmitida ao vivo, né? Pelo canal 14 e o 514 HD, né? Da NET, que já há 2 semanas já transmite ao vivo. Isso é muito importante, que abrange quase que 20% da população de Angra dos Reis que tem a NET, que tem acompanhado as sessões do Legislativo. E a você que não puder ir na audiência pública, mas vai acompanhar fazendo perguntas também em casa. Não deixe de participar, não né? vai deixar de participar em suas residências. E eu só tenho a agradecer, Jonathan, por inaugurar com você essa reabertura do Papo Aberto. E a você, a toda a equipe da Secretaria de Comunicação da Câmara de Vereadores de Angra dos Reis. A Eleida, que seja bem-vinda, né? Responsável agora por essa estrutura da TV Câmara, que é muito importante, que venham mais programas aqui, né? Vão vir, eu sei disso. E a gente só tem a agradecer o espaço e que você, o apelo que eu tenho que fazer a você, população de Angra dos Reis, prestigie, participe dessa audiência pública no dia 29 de março, às 9 horas da manhã, no plenário presidente Benedito Adelino, que é a oportunidade que vocês vão ter de ter voz para trazer as reclamações do seu bairro, das 116 localidades que têm sofrido com a empresa Enel aqui no nosso município. Bem, gente, eu vou ficando por aqui. O nosso bate-papo de hoje foi com o proponente da audiência pública da Enel, que acontece no dia 29 no plenário Benedito Adelino, a partir das 9 horas da manhã. E na reinauguração do programa, Papo Aberto não poderia deixar de receber esse proponente, amigo vereador Jorge Eduardo. Demais, eu quero agradecer imensamente, agradecer toda a equipe, o Joseph que está ali, o Oswaldo que está ali, a Eleida também responsável por toda a equipe e a TV. Agradecer também o Fernando, o secretário responsável pelo setor da Secretaria de Comunicação da Câmara Municipal. Enfim, aos demais participantes diretos e indiretos desse programa. Forte abraço. Eu, Jonathan Stockley, volto na próxima edição do programa Papo Aberto. Até lá. Beijo no coração.